Falei, rapaziada, com a Ale aqui dos Gaviões da Fiel. Falei, Ale, quem acabou recebendo vocês ali? Qual foi o tom do papo também? Puder dar um alô pra Fiel torcida aí. Acho que hoje marcou nosso protesto, né, mano, em relação a todas as partidas ruins, né? Ficamos aí um mês, né, de férias, praticamente esperando o melhor desempenho, que todo mundo viu contra o grandioso Bragantino. Foi uma atuação ridícula, né? E viemos de surpresa, não foi nada de reunião marcada. Na hora que abriu o portão e bicamos pra dentro, porque os caras tinham que ouvir nossas reivindicações, né? Até em respeito com a nação corintiana, antes que os próprios corintianos falem, pô, tem que cobrar no Parque São Jorge. Iremos lá também, contamos com a presença de todos vocês corintianos. Acho que tá na hora de todo mundo sair da internet, aí sair do seu sofá e entender que a briga é muito grande, é gigante, para deixar só na mão de torcida organizada. E entramos aí, fomos recebidos, né, pelos jogadores, alguns líderes que já são figuras carimbadas veio conversar com a gente, mas a gente exigiu a presença de todos eles. Tiveram uma certa blindagem com os jogadores mais novos que estão começando a ser escalados agora, mas falamos sobre essa importância e a falta de representatividade com o time, né, com a torcida, né? Depois desse mês de folga aí não vimos mudança nenhuma. Pegamos o Dorival Júnior, conversamos com ele para entender também todo esse esquema tático dele, dessas substituições aos 43 do segundo tempo. Ele explicou para nós toda a dificuldade também que está tendo em relação ao elenco. Querendo ou não, rapaziada, essa briga interna política do clube atrapalha pra caralho e tá refletindo nos jogadores também. Não é desculpa, não, mas reflete, vai refletir em todos os setores. E hoje a gente vê a torcida corintiana rachada por um que é um estilo de governança A, outro que é estilo de governança B, um é a favor de presidente A, presidente B, e eu acho que o que eles mais querem é isso aí, é o corintiano debatendo, discutindo, e as coisas principais que precisam ser debatidas não se debate. Você que é a favor de modelos de gestão, você entenda que isso não está sendo nem discutido dentro do Parque São Jorge. Acho que tem que ser passo a passo, todas as ideias tem que ser passo a passo. Nós demos o primeiro passo aqui, cobrar os jogadores para que tenha um grande empenho agora contra o Ceará e no Morumbi, né? Explicamos toda essa importância no jogo no Morumbi também, né? Que o nosso DNA sempre foi chegar no Morumbi, a nossa onda de festa. Essa geração de jogadores parece que não entenderam toda essa importância desse jogo no Morumbi, e nesse momento nós estamos no inferno. Essa semana a gente pode ir pro céu, respirar minimamente. O corintiano precisa ter um pouco de alegria, né? E pegamos o Osmar Stabile, que é o presidente do Corinthians. Já deixamos bem claro nossa insatisfação dele trazer pessoas, gestões que ajudaram a fundar o Corinthians, né? Deixamos bem claro que logo mesmo fazendo um protesto contra todos, que hoje a torcida do Corinthians não acredita mais em ninguém, não acredita mais em situação, oposição, mais em ninguém. Hoje o Corinthians está totalmente descrente em nomes. Eles precisam provar para nós que eles são capazes de administrar o Corinthians, tá ligado? A gente não pode ser mais refém de presidente, dirigente, de jogadores, né? Que fazem o que querem com a nossa história. Falando para os jogadores, levanta a cabeça, estão jogando a maior time do Brasil, do país. Levante a cabeça, do mundo. Pô, minimamente, onde vocês tiverem que pisar para representar a nossa camisa, que represente com vontade, tá vendo? Minimamente, levanta a cabeça, vocês estão jogando no Corinthians. Prometeram para nós empenho, muita raça, que é o mínimo. Isso já é nosso DNA, a vontade, a força de vencer, a vontade de vencer. Coisa que a gente não viu nesse jogo, nessa volta, que o corintiano estava esperando isso, né? Uma volta pelo menos digna de Corinthians, né? Mas a cobrança nossa é geral, rapaziada. Começamos com os jogadores, que é importante esse indivíduo, tudo que a gente viu contra o Bragantino, e vai se estender no Parque São Jorge. E no Parque São Jorge tem que ser todos os corintianos. Vocês que não gostam de torcer organizado, vocês que gostam, vocês que são a favor de gestão A, B, C, não importa. O importante agora nós estamos unidos numa ideia que é para salvar o Corinthians. Certo, rapaziada? Tamo junto. O Beni tá aqui com a gente. Hoje, mais uma vez, membros da Gaviões da Fiel tiveram passe livre e acessaram o CT Joaquim Grava para conversar com quem? Quem dessa vez, hein? Foi com o Soldado, foi com os jogadores, foi com o Dorival, foi com quem, hein, ô Fabiane? Com todos esses. Uma primeira conversa com os líderes do elenco, demonstrando insatisfação. Uma conversa posterior com o Dorival Júnior, em que, segundo a organizada, demonstrou insatisfação e algumas ressalvas com o momento que o clube vive, e também com o presidente Osmar Stabile, que atendeu esses organizados na porta do CT. Gente, isso Não, pra aí mim quando eu falei que a Gaviões tem privilégio, o Ale, presidente, ficou bravo comigo. Exato. Quer mais privilégio que esse? Exato. Eu não chego perto do muro do CT do Parque Ecológico. Imagina. Do muro. Não, eu sou amigo de alguns seguranças, quando eu tô lá na porta fazendo um jogo aberto, por exemplo, como eu fiz ontem, quer pegar um copo d'água, que os caras arranjam que são parceiros, mas você quer entrar pra usar o banheiro rapidamente? Sim. Não pode, tem que ir lá no matinho lá do lado, que aqui, entendeu? Matinho, sério? É sério, não pode ter acesso. Não Vai tem lá acesso. no matinho? Vai fazer o quê? Vai onde? Nossa, não pode acessar o CT pra ir ao banheiro. Fase, hein, velho? Pelo menos é assim que a banda toca, né? Infelizmente. Agora, uma vergonha, né? O Dorival
Dorival chega. O Dorival tava totalmente abatido na última entrevista Totalmente. coletiva. Ele tava entregue. Pra mim, ele não vibrou no gol. Pela eu já imagem, não- pela imagem que eu vi aqui na transmissão, Na ele coletiva não ele vibrou tava. no Ele gol. tava abatido. Agora o lance é o seguinte, cara. A gente falou aqui, Dorival, ontem você foi amarrar o seu burro. Tudo bem, o Corinthians é gigantesco, o Corinthians tem uma proporção imensa, o Corinthians ele dá uma repercussão midiática incrível, tudo isso é bem verdade. E uma projeção de carreira pra qualquer um maravilhosa, ponto. Agora, o Dorival falou na apresentação que ele ficou animado com o Totalmente. projeto esportivo apresentado pelo Corinthians. Aí ele chega na última entrevista coletiva e pede contratações. A pergunta que eu te faço, Fabiane, é a seguinte: Corinthians vai contratar? Tem dinheiro pra contratar, Fabiane? O Corinthians pretende primeiro esvaziar sua folha para aí sim avançar em possíveis contratações. O ato de rescisão com o Coronado exemplifica isso, que a ideia do clube era livrar um pouquinho dos custos mensais para aí sim conseguir avançar em novos alvos. Não só o Coronado, mas outros atletas do Corinthians estão na lista de negociáveis. Os exemplos mais claros hoje do Matheus Donelli e do Hector Hernandes, sem fora dos planos do Dorival. E o Gustavo Henrique, Fabiane postou hoje nas redes sociais que o Gustavo Henrique, ele não foi relacionado, sabe por quê? Controle de carga. Ficou 30 não é dias possível parado, isso aí, cara. velho! Controle Quem que é de carga. controle de- Gustavo Não é Henrique possível isso aí, não cara. viaja com a delegação pro Nordeste porque ele tava Deus. preservado o controle Cara, de o Corinthians carga. já não tem os dois atacantes titulares, Por os três favor, atacantes velho. titulares. O cara ficou 30 dias parado, Nossa velho. Que controle Senhora. de carga é esse, Que velho? vergonha, cara. O Dorival foi conversar É com os brincadeira. uniformizados. E- O Dorival isso eu foi acho o conversar fim com os dos tempos. uniformizados, hein? Que fase o Dorival? O Dorival foi conversar Há com 2 os meses o caras. cara tava na seleção, seleção brasileira. brasileira. Agora ele tá recebendo Que torcedor é pra ter que isso, cara? prestar satisfação do Que trabalho é dele. isso? Tá de É o fim, brincadeira. velho. É o fim, é o Tá fim. de brincadeira. Uma dúvida aqui. Depois da saída da doutora Ana Carolina Corte, ô Fabiane, quem que é o médico responsável pelo Corinthians agora? É o Dr. André Jorge, ele já estava no departamento, com a saída da Ana ele foi promovido para o cargo de coordenador. Doutor André Jorge. Muito bem. O Silvio Miceli lembra que o Dr. Miguel Marques e Silva é um dos principais desembargadores da esfera criminal, mesmo aposentado. Está aposentado. Mas foi da primeira vara criminal de São Paulo, titular. Diz muita coisa isso aqui, né? Pô, brinca. O doutor Miguel, o senhor tem o direito de se abster, de não votar em ninguém, mas o senhor, como desembargador da vara criminal de São Paulo, o senhor votar a favor de uma pessoa que gasta compulsoriamente e compulsivamente com o cartão corporativo do Corinthians através de gastos pessoais, o senhor quer que eu pense o quê? Ah, vergonha. Hein? O senhor como o senhor é corintiano mesmo, doutor Miguel? Ah, por favor, Capriotti, não dá, isso aí não dá isso aí. 2 desembargadores votaram porque são amigos do André Sanches. Os dois são ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Esses por a isso gente que eles estão no compreende e fórum. entende, não é? É. Porque, Pô, é os brincadeira ex-presidentes isso aí, cara. da chapa, a gente até entende votar a favor do André Sanches. Claro. Agora os outros, Pô, cara. é demais. Realmente é impressionante. Eu pensei É que em algum uma momento a gente coisa poderia assim. ver um voto contra do Augusto Melo pra averiguação do cartão. Seria cômico, né? Valeu, Fabiane! Até amanhã, bom descanso aí, hein? Valeu, Capri, um abraço e bom programa para Vem todos. cá, há quem Valeu. diga que esse vazamento das faturas é dedo da turma do Augusto, né? Né? Claro, porque aí tu meio que tu foge do foco em cima do Augusto e transfere mas- pro Mas ó, ex-presidente. posso falar, o Augusto Melo agora Eu não precisando... duvido nada entre eles, Mas nada, o não Augusto duvido Melo, vem nada cá, entre eles. mas o Augusto Melo agora precisando de reforço, de apoio, você acha que ele vai ficar batendo no Andrés? Claro que não. Política, velho. Vai tentar abraçar o Andrés pro Andrés tentar fazer a cabeça dos caras pra votarem pra que ele possa retomar a presença do clube. Tá muito claro isso aí. Inclusive o Fabiane já falou sobre isso. Pra vocês que acham que o Augusto é oposição, é um opositor ferrenho ao Andrés, a coisa pode mudar de figura. Por quê? Eles Porque não eu tomo lá da trabalharam cá, juntos. velho. Eles não Sim, trabalharam juntos, juntos. claro que sim, cara. O Corinthians eu já cansei de falar. O Todos Corinthians nós, tinha que explodir Isso, recomeçar. e começar do zero. É isso aí. Começar, explode. Não a marca, não é? Não, sim, não é, sim. não é. Implode, Explodir é, administrativamente implode, falando. isso. Né? Explode a administração do Corinthians e começa do zero. É isso. Recomeça. Ó, quem tá chegando aí, quem vem, limpa toda a área, explode, limpa a área, faz a limpeza e aí recomeça. Só assim o Corinthians vai conseguir ressurgir, porque é o que eu sempre digo aqui, com as figuras que estão lá, o Corinthians não se salva.
não se sabe. Não, infelizmente. Eu amo o que eu faço. O Esporte Debate é um programa que tá na minha vida, mas o Esporte Debate foi responsável pela criação do pior presidente da história do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves. Ninguém sabia quem era o Duílio Monteiro Alves. Ele era conhecido como filho do seu Adilson, e esse programa Não, ele era conhecido como Duílio do Bingo. Não, isso antes, né? Viu? Esse programa aqui criou... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do programa aí da Rádio Bandeirante, comentando sobre aí as dificuldades do Corinthians. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Iniciando o vídeo falando um pouquinho aí que a nova diretoria do Corinthians, na pessoa de Osmar Stabile, eles estão aí analisando para refazer o contrato do Memphis Depay. Porém, o Memphis é um jogador que tem uma personalidade muito forte, difícil de relacionar. Então a diretoria do Corinthians não quer refazer esse contrato nesse momento, mas ela quer esperar passar o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, e após passar esse jogo aí, o Corinthians quer refazer esse contrato. O Memphis é difícil mexer porque assim, o Corinthians não pagou a premiação do Campeonato Paulista para ninguém, e nem o jogador questionou, mas o Memphis acabou questionando, acabou aí notificando o Corinthians através de seus advogados sobre a respeito dessas dívidas. E os outros jogadores não. O Corinthians falou que só vai pagar o Memphis quando pagar os outros atletas. Então, lembrando que o Memphis aí tem um salário de... chega aí aproximadamente 6 milhões de reais com todos os gatilhos no contrato, né? Direito aí a um hotel luxuoso, né? O Corinthians paga 279 mil reais por mês, com segurança particular para o Memphis, carro blindado, né? Então o Memphis tem 3 milhões de salário por mês, com os gatilhos pode chegar aí até 6 milhões de reais por mês. E o jogador que pra mim, sinceramente, é só uma opinião, pra mim o jogador que mais se deu bem no Brasil foi o Memphis Depay. Se deu muito melhor do que um dos maiores jogadores da história, que é o Ronaldo Fenômeno, né? Veio pro Corinthians para ganhar muito menos, né? E o Memphis, na minha opinião, não serve para engraxar a chuteira o Memphis não pode, né, engraxar a chuteira do Ronaldo Fenômeno, que ele era um jogador diferenciado, né? Então o Memphis fez um contrato aí extremamente bom para ele e péssimo para o Corinthians, né? O pior contrato que o futebol brasileiro já fez, né? O Memphis contra o Palmeiras, se falar agora com ele pode se sentir prejudicado, né? Então a diretoria do Corinthians não quer fazer essa negociação, né, de contrato com o Memphis. Mas o Corinthians, após o jogo do Palmeiras, o Corinthians vai fazer. O Memphis, se sabe, alguém lembra aí quando foi o último gol que o Memphis marcou com a camisa do Corinthians? Alguém lembra? Eu lembro. Foi dia 6 de maio, o último jogo. Até dizem, segundo a informação que a gente tem obtido no canal, até nos treinos, os atacantes do Corinthians não tá fazendo gols. O Corinthians tem uma sequência de jogos muito importante, inclusive reestreou no Brasileirão contra o Bragantino, na Neoquímica Arena, lotada, pulsando no domingo, né? E o Corinthians acabou perdendo o jogo. Não é um problema só perder o jogo. O problema é que o Corinthians não tem criatividade, não tem construção de jogada, não tem um sistema tático definido. O Corinthians hoje é uma verdadeira bagunça, dentro e fora de campo. Então, preocupa porque o Corinthians vai pegar agora o Ceará, que é um time difícil, né? O Ceará é um time bem ajustado, bem acertado, né? É um time qualificado. O Corinthians, então, corre sério risco de perder para o Ceará. E depois vai pegar o São Paulo, sábado, né, no Morumbi. E as pesquisas dão sempre aí que o São Paulo tem aí 40% para 50% de chance de ganhar esse jogo. São Paulo, jogando em casa, é muito forte, né? E o Corinthians tá uma bagunça. Dorival Júnior, que estava na seleção, foi demitido da seleção brasileira, pegou o Corinthians, pegou uma bomba. Porque o Corinthians é um time fraco, é um time que precisa de reforços, mas por enquanto o Corinthians não contratou, só fez uma contratação esse ano, que é o Fabrício Angelelli, lateral esquerdo.
E até dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment ou reconduzir Augusto Melo ao cargo, o Corinthians, acredito eu, que não vai contratar. Então o Corinthians passa por um momento difícil, né? Um momento de uma gestão, assim, das piores de todos os tempos, né? E recentemente, semana passada, né? Surgiu aí a informação que André Sanches acabou utilizando o cartão corporativo do Corinthians. E isso aí veio à tona. Isso aconteceu no Réveillon de 2019 para 2020. Então, o Corinthians não está desempenhando dentro de campo, fora de campo a bagunça. Augusto Melo não sabe se volta ao poder ou não. E aí, na segunda-feira, houve uma votação, né? Para ver se dá procedimento aí a expulsão do André Sanches, né? Do quadro de sócio do Corinthians. Houve uma votação positiva, 9 votos contra 7, para que André Sanches pudesse ser expulso do Corinthians. Então isso agora vai dar procedimento, vai continuar. Isso é uma vergonha, né? E ontem, terça-feira, Alê, presidente da Gaviões da Fiel, foi até o CT do Corinthians de surpresa para manifestar a sua insatisfação, né? E a insatisfação da torcida do Corinthians, da Gaviões, sobre a performance do time. O Corinthians não tem conseguido jogar nada. Perdeu para o Red Bull Bragantino. E aí ontem o Alê conseguiu falar com os jogadores do Corinthians, né? E também conseguiu conversar com o técnico Dorival Júnior e Osmar Estável, o presidente interino. Foi uma manifestação pacífica, onde Alê cobrou empenho, dedicação, raça, luta, né? Que esses jogadores que lá estão honrem a camisa do Corinthians. Tudo isso à véspera desse clássico aí contra o São Paulo, sabe? Se perder pro São Paulo, a coisa vai ficar feia. Porque a torcida vai manifestar, a torcida vai cobrar, vai vaiar, porque não pode perder, né, essa sequência. Perde pro Red Bull Bragantino, perde pro Ceará, depois perde pro São Paulo. Cara, e Gustavo Henrique não vai jogar contra o Ceará, porque diz que tá fazendo controle de carga. Então, contra o Ceará, o Corinthians não terá Gustavo Henrique, Yuri Alberto, Memphis Depay e Romero. Olha quantos jogadores que o Corinthians não tem aí para o jogo contra o Ceará. Durante aí 36 meses de gestão do Willian Monteiro Alves, o André Santos acabou usando o cartão corporativo do Corinthians em vários lugares. Em bijuteria, em restaurante, em várias coisas. Isso é uma vergonha, cara. E a gente fala de uma coisa dessa, a gente se sente envergonhado para essas pessoas que não têm vergonha, né? É uma brincadeira. É uma palhaçada o que esses caras têm feito com o Corinthians. Então, são todos, para mim, faria do mesmo saco. Se André Santos vai ser expulso, eu não sei. Porque depois vem a votação do Conselho Deliberativo, eu acho difícil, tá? Por enquanto é o Conselho de Ética, depois vem o Conselho Deliberativo. Sinceramente, e sabe quem votou? Quais são as pessoas que votaram para não expulsão do André Santos? Vou dar um nome para vocês. Esses 7 votos que votaram para que André não fosse julgado em sua continuidade de sua expulsão. Do Willian Monteiro Alves, Mário Gobi, Miguel Marques e Silva, né? Guilherme String, Ademir Benedito, Alexandre Osni e Caetano Brandini, né? 2 desses caras que votaram são desembargadores. Cara, é vexatório. Como diz os caras, o Corinthians deveria explodir, acabar o Corinthians, não instituição. Essas pessoas que lá estão, sair todas do Corinthians e o Corinthians começar uma administração nova, uma administração séria, uma administração competente, uma administração profissional, que hoje o Corinthians tem um bando de incompetentes na sua administração e a maioria desses jogadores são amadores. Lamentável, lamentável hoje você falar do Corinthians, né? Hoje o Corinthians aparece mais nas páginas policiais do que na página futebolística. Duro, complicado, né? Mas eu espero que o Corinthians possa melhorar, possa aí
a voltar a brilhar no cenário mundial, conquistar título aí como Libertadores, voltar a ganhar o Mundial, né? E parar aí com essa administração pífia, caótica que o Corinthians tem hoje. Para mim, a pior administração aí dos últimos 10, 15 anos do Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e também deixa a inscrição no canal. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.